Olá pessoal, vamos continuar a nossa leitura do livro O Erro Milenial, do Dr. Roger Dixon. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 4, que o título é Cristo e o Trono de Davi. E diz assim a leitura. Muitos estão ensinando hoje que Cristo não se acha presente sobre o trono de Davi. Os que divulgam esse ensinamento afirmam que as profecias bíblicas relativas ao reinado de Cristo sob o trono de Davi não serão cumpridas até que Cristo volte para reinar em seu reinado de 1000 anos aqui nessa terra. É ensinado que as profecias do Velho Testamento relativas ao reinado de Cristo sobre o trono de Davi não foram cumpridas quando Cristo subiu à mão direita de Deus, mas se cumprirão quando Jesus vier estabelecer o seu reinado milenar. A Bíblia ensina que Cristo está agora sobre o trono espiritual de Davi, reinando sobre o seu reino, a Igreja. As profecias do Velho Testamento relativas ao reinado de Cristo foram cumpridas quando ele subiu à mão direita de Deus para assumir a sua posição como rei do seu reino. As seguintes profecias relativas ao reinado de Cristo sobre o trono de Davi tornam perfeitamente claro que foi predito que ele reinaria na capacidade de sacerdote e rei sobre o trono de Davi, no seu reino. O cumprimento dessas profecias no Novo Testamento torna claro que elas já se realizaram. Subtítulo: Análise de 2 Samuel 7, versículo 12, 13 e 16. Deus disse a Davi, abre aspas, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. 1 Crônicas 17, versículo de 10 a 14. 4 promessas são feitas a Davi nessa passagem. Primeira, haveria um reinado permanente da casa de Davi. Está também em Salmos 89, versículo 34 a 37. Segundo, aquele que se assentasse sobre o trono de Davi seria seu descendente. Terceiro, um descendente de Davi edificaria uma casa ao Senhor. E quarto, haveria um reinado permanente. Esta profecia dirigia-se principalmente ao reinado de Salomão, mas o cumprimento secundário e final dessa promessa realizou-se em Cristo. Cristo é descendente de Davi. Lucas 2, de 1 a 7, Romanos 1, 2 e 3 confirma isso. Cristo subiu à destra de Deus para assentar-se sobre o trono de Davi. Atos 2, 29 a 33. O anjo Gabriel disse a Maria que a criança concebida por ela reinaria, abre aspas, para sempre sobre a casa de Jacó, fecha aspas. Lucas 1, 33. Enquanto estava na terra, Cristo disse: edificarei a minha igreja, em Mateus 16, 18. A sua igreja foi estabelecida no dia de Pentecostes, no 2º capítulo de Atos. Paulo chama a igreja de casa de Deus, em 1 Timóteo
Capítulo 3, versículo 15. A Israel espiritual de Deus, em Gálatas 6,16, que é eterna. O anjo também disse a Maria, abre aspas, o seu reinado não terá fim, fecha aspas. Lucas 1, 33. Os termos, abre aspas, igreja, fecha aspas, e, abre aspas, reino, fecha aspas, refere-se à mesma instituição. Mateus 16, versículo 18 e 19. Deus manteve suas promessas a Davi? Ele, sem dúvida, as cumpriu em Cristo. Em Atos 2, 29 a 36, Pedro torna absolutamente claro que Deus cumpriu esta promessa em Cristo. Pedro afirma que Deus prometera a Davi com um juramento que, abre aspas, um dos seus descendentes se sentaria no seu trono, fecha aspas. Está em Atos 2, versículo 30. Pedro afirma que Cristo ressuscitou, no versículo 32, e está agora à destra de Deus, versículo 33, e Efésios 1, de 20 a 22. Davi não assentou aos céus, versículo 34, mas Cristo o fez, em Atos 1, versículo 9 e 10. Segue-se então que Cristo subiu aos céus para estar à direita de Deus e também para reinar sobre o trono espiritual e não literal de Davi, como cumprimento do juramento feito por Deus a Davi. Subtítulo: Análise de Isaías 22, 22. Isaías profetizou, abre aspas, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Fecha aspas. No livro de Apocalipse, João aplica esta profecia à autoridade de Cristo, que ele possui agora. Abre aspas. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Fecha aspas. Apocalipse 3, versículo 7. Quando João registrou esta passagem, Cristo tinha a chave de Davi. Cristo tem ainda a chave da autoridade de Davi. Se não a tem, quando a perdeu? Se a perdeu, quando irá achá-la? Os premilenialistas dizem que ele irá achá-la quando voltar para estabelecer um reinado terreno. A Bíblia diz que ele jamais a perdeu, mas a chave lhe foi dada quando subiu aos céus e ele ainda a possui. Análise de Isaías 9, versículos 6 e 7. Isaías profetizou, abre aspas, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Cristo não cumpriu essa profecia? Se ele é agora nosso príncipe da paz maravilhoso, conselheiro e Deus forte, ele está também sobre o trono de Davi, com toda a autoridade. Mateus 28, versículo 18. Ele está sobre o trono de Deus, o trono de Davi, o qual o escritor de Hebreus diz ser um trono eterno, abre aspas, acerca do Filho, fecha aspas, diz, abre aspas, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro de seu reino, fecha aspas. Hebreus 1, 8,
Salmos 45, 6. E seguintes. Sobre o seu trono, ele tem toda a autoridade. Mateus 28, versículo 18. E está acima de todo principado, potestade, poder e domínio na terra. Efésios 1, de 20 a 22. Subtítulo: Cristo é Rei. As profecias do Velho Testamento definitivamente mostram Cristo como Rei. O salmista escreveu, abre aspas, eu, porém, construí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, fecha aspas. Salmo 2, 6. Ver também Isaías 32, 1, 11, 4 e 5 e Salmos 72, de 1 a 4. Jeremias 3, 16, Ezequiel 37, 24. Jeremias disse que o renovo iria reinar sobre o trono de Davi. Abre aspas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Fecha aspas. Jeremias 23, versículo 5. Zacarias profetizou, abre aspas, alegre-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, montado em jumento. Fecha aspas. Zacarias 9, 9. Mateus cita esta profecia e diz que foi cumprida em Cristo quando entrou na cidade de Jerusalém sobre um jumento. Mateus 21, versículo 4 e 5. Oséias profetizou, abre aspas, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei, e, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Fecha aspas. Oséias 3:5. Cristo é o Rei dessas profecias do Velho Testamento. Ele é o Rei dos Reis. 1 Timóteo 6,15. Se ele é Rei, segue-se, logicamente, que está agora sobre um trono. Esse trono é o trono espiritual de Davi. Muito obrigado por acompanhar a leitura. Vamos dar uma pausa aqui nesse capítulo, depois a gente continua ele no subtítulo Que espécie de trono? Fiquem com Deus, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam sobre o erro milenial e até o próximo vídeo. Amém?